Cara, tem uma coisa que tu deve falar bastante quando tu vai fazer uma entrevista ou fazer alguma coisa pra internet, que é como começou a comunidade. Aham, Você se conhece desde muito novo, né? Mas eu queria falar sim. sobre isso porque tem um negócio muito interessante, que é vocês se conheceram através de não é concurso, é concurso de Aham. bandas do Anchieta, né? É. Não, na verdade, assim, ó, por exemplo, o Fred e o Nando são irmãos, né? O guitarrista e o baixista da banda. E a gente é amigo de infância, tá? Então, é um pouquinho diferente a história, assim. Então, a gente veraneava em Tramandaí, então as nossas casas eram muito, as casas dos nossos avós eram muito perto, então, pô, desde moleque, 3, 4 anos, a gente já dava junto, já era, assim, da turma de praia, amigos de praia, assim. E eu fiz escola pública até a sexta série, e eu fui entrar no Anchieta na sétima série só. E o Fred e o Nando e o próprio Pancho também tiveram uma trajetória no Anchieta. E o Anchieta sempre foi uma escola que incentivou muito a música, né, e a cultura. Tanto que tinha um show musical Anchieta, que eram para as crianças, que eram apresentações que faziam. Então, ali eles já começavam a aprender a tocar instrumentos, etc. Assim. Então, eles sempre tiveram essa sintonia, essa sinergia. E o Pancho, além disso, veraneava também em Tramanda e era depois ele até a gente começou a conviver junto, assim mesmo, antes de eu entrar pro Anchieta. Uhum. E aí, e aí, pô, a gente se divertia muito. Eles tocavam sempre junto, eles moleques tinham uma banda de jazz fusion instrumental, assim, os três, que era XYZ. Sempre tocaram muito, sempre tocaram muito. E eu acho que eu fui o cara que, de certa forma, traduzia um pouco a linguagem do que a gente vivia para sonzeira que eles sempre tocaram, sabe? Então, e o Fica, claro, era um momento importante porque a gente gostava muito de música, gostava muito de rock, então era o festival interno da canção enxetana. E aí, quando surgiu a comunidade, lá em 95, a gente já tinha assim uma relação muito boa, principalmente com a Ultraman e com os Acústicos Valvulados, que são bandas mais antigas, bandas mais anteriores, mais anteriores é ótimo, são bandas anteriores da gente. E, e no Fica, por coincidência, a gente uh, só tinha o detetive de música, assim, e a Ultraman nos convidou para dar uma canja no palco, porque eles não estavam concorrendo ao FICA, eles eram o show de encerramento, era o headliner do evento. E aí, quando a gente tocou Detetive, não tinha nem gravado a música ainda. O Mauro Borba, que na época estava na Felusp, que depois foi virar pop rock, que hoje é a Mix, encontrou o Pancho depois que a gente deu a canja e disse assim: gravem essa música que eu vou tocar na rádio. E aí o que que acontecia? Para tocar na Felusp, tu já tinha que estar no circuito, tu já tinha, tu tinha, digamos assim, a rádio que abria as portas para essa geração assim da música feita aqui, principalmente em Porto Alegre, obviamente no estado inteiro. E não só no estado, no Brasil inteiro, mas para bandas novas era a Ipanema. A Ipanema ela sempre foi uma curadora, né, uma curadoria de artistas novos, de lançamentos, etc. Então ela tinha esse papel e esse papel significativo, importantíssimo para te começar, né? Então que estava mais atrelado ao underground e tudo. Então a gente já sabia que a gente ia ser muito bem recebido pela Ipanema, porque era a porta de entrada de todos. Então, mesmo antes de gravar a fita demo, que agora não tem mais no Mercado Livre, mas esses dias a gente viu, tava R$ 500 uma fita demo da gente, assim, né? Então, colecionador, é um negócio assim, e nessa fita demo já tem detetive, já tem merda de bar, já tem muita coisa legal, assim, nesse sentido, sabe? E, e aí, quando a gente. Pô, dali aquilo foi importantíssimo pra gente, porque a gente viu assim, pô, a gente não vai tocar só na Ipanema, a gente vai tocar na Felusp também, que depois foi virar pop rock. Uhum. E aí a gente gravou a demo em 4 canais, assim, numa sala, assim, na casa da avó do Fred e do Nando, com uma bateria eletrônica, porque a gente também não tinha já essa coisa de misturar o beat, a música negra, e depois a gente foi se dar conta que a gente foi
pioneiro nesse sentido, foi a primeira banda no planeta a misturar o baile funk, claro, no planeta, no Brasil, porque o baile funk surgiu no Brasil. Se a gente é o primeiro no Brasil a misturar com rock, com a guitarra do rock, É o evidente que a primeiro, gente primeiro. foi o primeiro no planeta a fazer isso. A gente foi pioneiro nesse sentido, porque a gente sempre, nos anos 90, a gente sempre transitou com essa relação da fusão da música negra, do ritmo, do beat, da batida, do swing da música negra com o riff da guitarra do rock mais AC/DC, com aquele riff mais grudento, com aquele riff, né, que eu sou apaixonado, é a minha banda preferida, inclusive. Então, quando a gente viu, assim, a gente tinha uma sonoridade extremamente simples, apesar dos Guri tocar muito, eles sempre foram muito bons instrumentistas, e eles faziam músicas mais rebuscadas, etc. E aí o que foi dar certo foi uma linguagem mais simples, Uhum. né? Não que tu não vai executar tão bem pô, o nosso show, e eu acho que um dos melhores elogios que a gente recebe nesses mais de 25 anos de estrada é que o show é melhor do que o disco. E esse é o melhor elogio que um artista pode ter, né? Porque gravar, tu grava lá 1 milhão de vezes até ficar bom, sabe? Uhum. Então, a gente em condições precárias, e por entender que era muito mais fácil gravar uma batida eletrônica do que tu ter uma sala, microfonar uma bateria, gravar uma bateria. Então, até hoje, tu gravar uma bateria é mais complicado num home studio, mas o resto tu faz com maestria, assim. Tanto que Uhum. essa galera do trap é impressionante, assim, a qualidade dos beats, a qualidade dos próprios beats de baile funk que hoje tem no Brasil, assim, os caras estão gringos, os caras estão produzindo música eletrônica com uma qualidade, olha, emocionante, assim, é muito legal. E acho que por isso também essa febre da gurizada tá muito, porque os beats não estão perdendo nada para. E na época lá, com o Dr. Dre da vida, com o Snoop, pô, pro cara fazer um pam, 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 se ele quisesse gravar uma orquestra para fazer uma coisa extremamente simples, ele gastava muito para chegar numa sonoridade fodida, sabe? E hoje tu não precisa gastar muito para chegar numa sonoridade. Uhum. Então, nesse sentido, a música tá mais democrática. Muita coisa faz pelo PC, né? Às vezes até pelo Claro, celular, né, meu? É, celular também. então a gente sempre entendeu isso e viu isso como uma oportunidade. Então a própria linguagem musical e artística da banda, além de ser uma coisa mais despojada, de ser uma coisa debochada, ela já tinha essa peculiaridade sonora Sim. que acabava dando um baita resultado. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, em 95, a gente está falando, inverno de 95, para te fazer um CD hoje, que nem existe mais, mídia física, custava R$ 50, US$ 50 para te fazer um CD. E Cada. tu tinha que ir até Novo Hamburgo, porque em Porto Alegre não tinha ninguém, tinha uma gravadora lá, Total Records. E aí a gente fez essa fita demo, gravou essa fita demo e levou lá a mesa Tascam em 4 canais, com beat, guitarra, baixo e voz, para passar para um CD e fez 4 cópias de CD. Um a gente entregou para Ipanema, outro a gente entregou para Felusp, outro a gente entregou para Atlântida, e outro a gente ficou com a gente para fazer as cópias de fita demo. Então, então a gente não fazia fita demo copiando fita de fita. A gente tinha um som mais digital, um som de mais qualidade, bem processado dentro de um CD, e no CD a gente gravava a fita demo, assim. Então também acabou que o resultado da fita demo era muito melhor do que tu gravar num estúdio mais caseiro, do que fazer isso e tá fazendo cópia de fita para fita. Porque tinha o beat, já tinha o punch da batida eletrônica, digamos assim, com uma referência digital bem masterizada, então funcionou muito bem, sabe? Uhum. E isso não deixa de ser uma inovação. Tu saber tirar leite de pedra, tu saber usar os recursos que tu tem
E a comunidade também, a gente... Inovando também. É, Né, não, e a nesse gente também, no começo, a gente sempre entendeu que aquilo ali era muito mais pra gente se divertir do que pra gente pegar lá, sei lá, os R$ 300 que a gente ganhava de cachê pra fazer um show. Em vez de pegar aquele dinheiro e beber, não, cada um bancava o seu trago e pegava esses 300 pila e, pô, ia fazer panfleto para divulgar o próximo show, ia fazer, Ia comprar mais reinvestir, fita né? cassete para vender demo, fazia camiseta, fazia. Então a gente sempre usou tudo que a gente arrecadou da comunidade no começo para retroalimentar o projeto, até que o projeto começou a dar certo e começou a andar por si só.